Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma aula. Hoje nós iremos falar sobre resistores e associações em série e em paralelos. Como vimos na aula passada, resistência é o grau de dificuldade que um material oferece à passagem da corrente elétrica. E conseguimos isso através desses dispositivos eletrônicos chamados de resistores, que dentro de um circuito pode aumentar ou diminuir a intensidade da corrente elétrica. Podemos comparar a resistência elétrica com aquelas barreiras que encontramos nas pistas de atletismo para a corrida com obstáculos, onde quanto mais obstáculos, mais lenta é a velocidade média dos corredores. Em um circuito, acontece da mesma forma. Quanto mais resistência, menor é a corrente que atravessa o fio condutor. A aplicação mais comum dos resistores é converter energia elétrica em energia térmica. Esse fenômeno é denominado efeito Joule. Em nosso dia a dia, podemos citar o chuveiro elétrico, o ferro de passar roupa, e os fogões elétricos. Observem que todos esses aparelhos fornecem calor. Vamos falar agora sobre associações em série e em paralelos. Em um circuito, é possível organizar conjunto de resistores interligados, chamado de associação de resistores. O comportamento desta associação varia conforme a ligação entre os resistores, sendo seus possíveis tipos em série, em paralelos e mista. Vamos falar sobre a associação em série. Quando os elementos elétricos de um conjunto são conectados um em seguida do outro, de modo a serem percorridos pela mesma corrente elétrica, denominamos de associação em série. Na associação em série, existe um único caminho para a corrente elétrica circular. Se este caminho for interrompido, a corrente deixa de circular. De modo geral, as instalações de elementos elétricos em série são evitadas, pois se a corrente elétrica for interrompida, todos os elementos deixam de funcionar. Por exemplo, na iluminação de uma árvore de Natal, costuma-se utilizar associações de pequenas lâmpadas em série. No caso de uma delas for desconectada ou queimar, todas as outras se apagarão. Vamos agora falar sobre a associação em paralelo, onde todos os elementos estão ligados diretamente à fonte geradora de energia. Assim, a tensão é a mesma entre os terminais dos elementos. Nas associações em paralelo, a corrente pode circular por diferentes caminhos. E se a corrente for interrompida em algum ponto, ainda assim ela poderá circular pelos outros caminhos. De modo geral, aparelhos eletrônicos, elétricos, equipamentos diversos são instalados em circuitos em paralelo, pois se por algum motivo a corrente elétrica for interrompida em um deles, os outros aparelhos continuarão funcionando. As residências, por exemplo, são instaladas em paralelo. Bem, pessoal, esse foi o nosso resumo de hoje. Um grande abraço, tchau!